E aí, gente, tudo bem? Voltei. Vim aqui falar pra vocês que o vídeo. Eu preciso pedir desculpa pelo vídeo anterior de 43 minutos, onde eu tô extremamente tóxico. Eu acho que as coisas que eu digo naquele vídeo elas são mais preconceituosas do que os preconceitos que eu mais abomino na vida. E eu falei porque eu tava alterado e eu tenho que pedir desculpas, mas eu não sei se eu retiro aquilo que eu disse. Porque eu me reconheço como sendo preconceituoso, eu xingo já 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 em MOBA. E tem alguns preconceitos que me levam a generalizações como eu cometi no vídeo anterior. E eu falo, o japonês é tudo depressivo, porque as minas tudo encontra os pagalanche e elas têm vida fácil. Isso é de uma generalização porca que assim só acontece quando eu tô descontrolado como eu tava, e a gente precisa falar da Sinead O'Connor uma semana antes de morrer, dizendo é justo que meu terapeuta me abandone porque eu tenho transtorno bipolar e tava brava da última vez que eu falei com ele. O quanto a forma que a gente fala nos torna passíveis de cancelamento, dado todas as outras coisas boas que a gente fez ao longo da vida e dada a relação que a gente estabelece entre um e o outro. Porque eu já tive uma aluna bipolar que a mulher me destruiu. E eu falei, você tá nervosa, mas a gente conversa e no dia seguinte ela tava um amor e nunca se falou sobre todas as merdas que ela havia me dito, porque aquilo que a gente tinha construído até então foi suficiente para que eu ignorasse uma coisa que eu sabia que vinha de um transtorno. A gente precisa continuar falando desse podcast que tem pedaços que são de extrema sabedoria e que merecem ser repetidos, repetidos, repetidos. E uma coisa que o Tai de Souza ele fala é que a natureza ela tem um espectro gigantesco e você tem espectros de natureza psíquica. Tá todo mundo dentro desse espectro e ele não está falando nada que a ciência não fale, que os psiquiatras não falam. E que há transtorno quando o ponto em que você se encontra dentro dessa variabilidade te causa angústia, dificulta a sua vida e precisa ser tratado para que você viva melhor. Por quê? Porque eles têm uma conversa deliciosa sobre TDAH e a Lari tem, e o Fábio tem, e mais um monte de programador de sucesso aí tem. E, e parece que está existindo uma seleção natural que está pegando os caras de TDAH para fazer com que eles tenham sucesso em TI. E é muito doida essa conversa, mas é claro que é uma grande banalização e generalização do jeito que eu cometi a rodo no vídeo anterior, cheio de preconceito. Mas eles falam de TDAH de uma maneira majestosa. E nesse ponto do vídeo, o Altair ele está falando sobre a dificuldade que é definir as coisas quando você não tem interdisciplinaridade. Porque o coach vai falar de TDAH de um jeito, o psiquiatra vai falar de TDAH do jeito, o psicólogo motivacional vai falar de TDAH do jeito, o especialista bem sucedido de TI que está ganhando 40 conto por mês, ele vai falar de TDAH de um jeito. O cara que só foi para fora por causa da carreira brilhante que ele construiu com TDAH, ele vai falar. E aí, assim, eu tô aprendendo com o Altair, e por isso que eu tô falando bastante, porque talvez o próximo passo da minha evolução seja ficar quieto e parar de falar merda. Ele fala, não existe coisa mais perigosa que uma pessoa que quer ajudar de qualquer jeito. E ela fala um monte de groselha e só ferra a tua vida, porque se eu for falar pra você que esquizofrenia é o que eu vivo com a minha irmã, eu tô pegando todo um espectro gigantesco. Dentro desse espectro existe um transtorno e eu tô pegando um caso e tomando como amostra para todo um espectro. E eu não posso falar pra você o que esquizofrenia é, eu posso falar pra você o que a minha irmã é. Por isso eu não tenho que ficar fazendo conteúdo para quem acabou de ter em sua própria família um ente querido recém surtado. Não posso fazer isso com ninguém. Se a pessoa quiser perguntar das minhas experiências, eu conto as minhas experiências, mas eu tenho que falar para ela toda hora que minha irmã não representa todos os esquizofrênicos e que eles não serão como a minha irmã é e que o que eu faço com a minha irmã não funciona com todo esquizofrênico. Muito pelo contrário, poderia matar algum deles. E o Altair, ele também fala uma coisa, nessa própria conversa sobre TDAH, ele fala assim, a gente está num mar, eu não lembro exatamente como é que ele fala, mas a essência é essa, de significantes cheios de significados, e o TDAH é uma palavra significante cheia de significados.
E como eu tô com o cérebro muito acelerado e fazendo um monte de sinapses, e eu tive muito prazer fazendo o vídeo tóxico anterior, eu vou tentar fazer a mesma tempestade de sinapse e compartilhar com vocês, porque esse é o momento em que eu estou usando meu canal para terapia no último e que está me fazendo muito bem, porque na verdade eu estou dispondo para vocês como as coisas realmente acontecem dentro da minha cabeça. Então talvez tendo acesso ao vídeo anterior, vocês conheçam mais de quem eu sou realmente. Daquilo que eu externalizo e daquilo que acontece dentro de mim e que eu não vomito, e quando sai daquele jeito. Mas também sai uma tempestade, o resultado de uma tempestade de sinapses, muitas vezes positivo, legal, inofensivo e não tão preconceituoso e não tão arrombado quanto eu fui no vídeo anterior. Porque eu estava chateado, com uma frustração de alguém que estava me agradando muito, e de repente eu percebi que não satisfez a minha expectativa, mas até isso, o Diablo pra você é uma bosta, foi a sua expectativa. O jogo é o jogo, e ele é só um jogo. E aí quando eu entendi isso também, eu comecei a me divertir com o Diablo, quando eu parei de esperar qualquer coisa que fosse dele, e quando eu parei de seguir esses canais que te dão diquinhas e que te atualizam sobre o que acontece. Quando eu parei de ler Patch Notes, aliás, quando eu parei de esperar coisas no Patch Notes, o Diablo voltou a ser um jogo divertido pra mim. E atende ao propósito que ele tem, que é me manter concentrado enquanto eu tenho essas aulas deliciosas e enquanto eu assisto esses podcasts deliciosos. E aí você entra na minha guild e fala, porra, não tem graça fazer parte da guild do Fausto, porque ele nunca tá no Discord da guild e nunca ajuda quando eu peço e nunca aceita os convites que eu faço. Sim, eu sou esse cara. E aí, porque é um desperdício e é uma arrogância e uma prepotência sem tamanho eu tentar explicar para vocês as ideias do Altair com palavras que não sejam deles, porque as palavras dele são as melhores que existem para expressar o que ele pensa. E aí é como se eu subestimasse a inteligência de vocês, querendo explicar para vocês o que ele diz, porque isso equivaleria a eu falar para vocês, eu vou ler o Patch Notes aqui para você, seu analfabeto burro do caralho, que você não entende o que acontece no jogo, você precisa de mim para te contar, né? Eu sei que vocês têm preguiça de ler, eu sei que esse não é o caso, mas eu não vou me colocar como a pessoa que entendeu, uma pessoa que talvez te cause desconforto e dificuldade para você entender. Não, cara. Lembre-se do Clóvis de Barros Filho. O cara tem abril. O cara teve a ideia. O cara construiu o pensamento. Ele foi lá e falou. Você só precisa escutar, velho. Eu não consegui imitar o Clóvis, mas vai ser burro assim. Eu não lembro onde que ele mandou vocês serem burros. Porque o cara escreveu. Você só tem que entender o negócio. Eu não vou ficar aqui falando o que o cara disse. Eu não vou subestimar a inteligência de vocês. Mas eu vou estender o raciocínio dele do meu jeito. Quando ele fala que TDAH hoje é um perigo ser discutido, porque ele é um significante cheio de significados. O que é um significante cheio de significados? Manga. Você gosta de manga na salada de fruta, ou você prefere na salada de fruta ou regata? Porque manga pode ser uma fruta e pode ser um pedaço da sua camisa. E assim, nossa, português é bizarro, né? Todo idioma. Pergunta para o japonês o que é ki. Pergunta para um americano o que é get. Pergunta pra... Você não consegue esgotar os significados que um significante pode ter. E isso é muito interessante. E aí eu estava discutindo etimologia com um amigo, com um aluno meu, e aí ele estava falando assim, cara, eu amo etimologia, mas é foda, velho, porque não dá pra ter certeza. Eu falei, como assim não dá pra ter certeza? É porque tem umas histórias aí de criado mudo, de forró, que não tem nada a ver. Eu falei, sim, mas essa é a graça da coisa. E assim, a etimologia ela vai estudar todos os possíveis caminhos que te liguem a uma origem, mas ele não quer clavar ali, ele não quer dizer pra você com certeza de onde que veio o negócio. Então aquela história de que o nordestino ele fala forró porque os ingleses, os holandeses, sei lá que caralho, vinha aqui e fazia umas festas pra todo mundo, era carnaval e a festa era for all, isso daí é lenda. O negócio é que cortaram a língua do criado pra ele ficar segurando água e servindo água pro senhor do engenho de madrugada, e ele tinha que ficar quieto, isso daí é mentira. Vai estudar um pouco, você vai ver que estão te enganando, estão querendo seu voto.
Dumbwaiter é um elevadorzinho que virou uma cabeceira depois. E tá tudo bem, mas aí o que acontece? Criado mudo. Qual que foi a outra palavra que eu falei? Forró. São significantes com diferentes significados. E aí eu tava procurando conteúdo parecido com isso e eu achei esse vídeo maravilhoso aqui, de um canal que eu já adorei, já me inscrevi. Português é legal. E assim, um professor de idiomas e professor de português para estrangeiros está dizendo para você que o conteúdo da menina é o fino do fino. E tem muita curiosidade, tem muita coisa boa aqui. Só que tem coisas que me incomodam. Por quê? Porque ela vem aqui, e essa não foi a ideia dela. Calma. Deixa eu fazer de tudo para não ser injusto e para elogiar a iniciativa dela. As pessoas estão mandando ofensas disfarçadas de elogio. E ela está analisando essas ofensas. Eu morri de dar risada com isso daqui, né? Meu ex-marido disse: eu te amo como a um mendigo. Disse que ele estava falando sobre o amor de Deus, que você ama qualquer um indiscriminadamente. E aí ela vai fazer uma análise do discurso, e aí ela vai falar: então, quando você fala desculpa se você se sente ofendido, você não está dizendo desculpa pelo seu erro, porque você está colocando a culpa no outro de ser fraco, de se sentir ofendido. Seja decente e fale: desculpa, eu errei. Eu cometi um erro porque eu te ofendi e eu te machuquei. Não é que você foi machucada muito. Porque... Não, admita. É muito legal essa análise que ela faz de discurso, porém é uma perda de tempo. Porém é uma grande perda de tempo. Por quê? Porque lembra do exemplo do Altair, que ele fala da roda com as pinturas, os traços no aro, e que você gira e aí tem o papel e bate a luz e aí você vai formando projeções, ilusões de ótica, e aquilo você chama de realidade, e aquilo é a construção do conhecimento, e a ciência, e a cultura, e a nossa existência, porque a gente é o resultado da nossa interação no tempo. E aí, quando a gente fala alguma coisa, a gente tem as palavras que foram escolhidas para falar e a gente teve a intencionalidade, e essa intencionalidade é o significado. E esse significado ele tem que ser maior do que o significante. Você lembra da historinha que eu contei apresentando o podcast Naruhodô, que eu falei dos 6 japoneses falando ao mesmo tempo, Naruhodô olhando para mim e caindo na gargalhada, e foi muito legal esse momento, porque aí a gente fez a conexão, a sinapse do tipo, Naruhodô era justamente o que eles precisavam dizer, que eu tava certo quando eu tava falando para eles que eu tava entendendo o Naruhodô errado e ficando puto sem necessidade. Você tá vendo que enquanto eu ficava puto, não é que a gente não se batia, e não é que a gente não se gostava, e não é que um tentava machucar o outro, é porque você não estava tendo um significado em comum, porque eu não estava entendendo o significante da maneira correta. E isso é o que você precisa saber para ir lá e abraçar o seu cunhado bolsonarista e a sua sobrinha petista e finalmente lembrar que vocês são uma família, porque vocês estão o tempo inteiro se cortando e se ofendendo e se batendo por significantes que querem dizer coisas no ouvido do outro, que aquele copo de leite do Bolsonaro naquela porra daquela mesa com ele dizendo: vou tomar um leitinho aqui que sou outra coisa para mim. Nossa, Fausto, como você não presta? Eu não presto mesmo. Tá vendo? O significado para mim é completamente diferente para a pessoa que se ofendeu, porque não tem glicase, não é? Lactase no organismo. E olha que interessante, você começa a ler as coisas que ela fala aqui. Meu ex dizia que eu sou o tipo de mulher que ele gostava, mas que gostava de mim. E disse que gostava de mulher sem bunda, magrinha, minha grande. E aí, existe uma maneira da gente julgar todos os homens do planeta e dizer que todos estariam errados se dissessem isso, achando que estão fazendo uma declaração de amor, porque 100% deles estão sendo arrombados. Aí você está julgando a projeção somente pelo aro, ou somente pelo papel, e não pelo fruto do movimento, do encontro da luz com o aro projetando no papel. Você está distorcendo a imagem e contestando com o aro. E é o seguinte, gente, se você fizer assim para um japonês, você está dizendo o homem. E se você fizer assim para o japonês, você está falando do sexo. Não importa se você tentar depois dizer para ele que você estava brincando de pega-pega e aí falou figas.
Foda-se, você chamou o cara pra transar. E aí, se você não queria, você vai ter que dar um puta de um rolê em japonês e falar pra ele: Sono tsumori ga nakata gomen nasai. Se não era isso que eu queria, não. Peraí. Então, você é japonês, não era isso que eu queria. E aí vocês se entendem, por quê? Porque todo mar de significantes traz uma manga pra mim, ela me joga uma camisa, eu falo, não, cara, eu quero uma fruta. Esse tipo de limpeza de ruído, ele é necessário para refinar a imagem que duas pessoas criam quando elas interagem. O tempo inteiro você tem que falar alguma coisa e falar, pera, não era bem isso que eu queria dizer. Calma, eu não quis dizer que todo médico no Brasil é corrupto porque fica te vendendo um monte de encaminhamento. Eu não quis dizer que todo japonês quer se matar e que toda russa só vai para ganhar lanche grátis no Japão. Não foi isso que eu quis dizer. E o esclarecimento do significante é uma das coisas que a gente mais precisa em década de Twitter. Por quê? Porque as pessoas estão totalmente apegadas ao significado que elas atribuíram para um significante que foi emitido sem aquela determinada intenção. Agora, eu quero compartilhar outra coisa com vocês que eu acho sensacional, que é a origem de conto do vigário. Você já ouviu essa expressão? É engraçado que a gente cresce escutando determinadas coisas e a gente associa ao significado e a gente não se preocupa de onde que veio o significante. E aí depois que você passa gerações usando determinado significante com um significado e ele não quer dizer ao pé da letra o significado que as pessoas entendem através do significante, as pessoas de repente param e falam, por que a gente começou a falar de ponta cabeça? O que de ponta e cabeça tem a ver com invertido? De cabeça para baixo faz sentido, mas de ponta cabeça, que porra é essa? Daqui 300 anos, uma pessoa pode se ver de ponta cabeça escrito e não ter ideia, né, se ainda existir vida inteligente e leitura no planeta. As pessoas podem falar assim, mas o que eles queriam dizer com esse negócio? E eles podem começar a criar teorias sobre de onde foi que a expressão de ponta cabeça veio. E eles podem errar feio, errar rude, errar grave. Como a gente na etimologia erra. E como a gente na busca por a origem de determinadas expressões erra muito. Então, por exemplo, primeiro a gente tem que entender o que é um vigário. Vigário é um charlatão. Claro que é um charlatão. Não, cara. Vigário é um coroinha. É um cara que ajuda o pároco. É o cara que ajuda o padre. É o cara que ajuda o bispo. E tem que ficar claro que ele é um vigário porque ele não pode falar com você na igreja como se ele tivesse contato com Deus. O padre, ele estudou. E dentro do catolicismo, ele tem entendimento da palavra de Deus e ele consegue fazer um certo intermédio entre você e Deus. Se você quiser acreditar nisso, esquizofrênico tem em todo lugar, fiel e religião tem em todo lugar, isso não se discute. Isso não se discute. Se para você ele consegue fazer uma ponte entre você e Deus, ele consegue e acabou. E se isso traz conforto para sua existência, você não deve questionar isso. E o vigário é um cara que não pode fazer isso. Ele não pode dizer que ele conversou com Deus. Por quê? Porque ele é um ajudante do cara que troca ideia com Deus. E que entende Deus a ponto de conseguir te explicar Deus. E que pega os seus pedidos e leva a Deus. O vigário, ele não tem esse poder, ele não tem esse conhecimento, ele não tem os paranauê de fazer isso. Então é muito natural que uma cultura que carecia de significantes usasse justamente o vigário para significar um falso contato e uma enganação. E aí você fala assim, mas espera, de onde que veio o contra o vigário? Aí tem um caso aqui muito interessante, e eu quero compartilhar por último com vocês essa notícia. Não é esse. E aí agora eu tô com medo de ter perdido. Sim, começa com a história de uma história que aconteceu no sul de Portugal. E aí ele falou, senhor vigário, eu tenho umas notas de 100 mil aqui, elas são falsas, eu preciso passá-las no mercado. Você quer? Eu te vendo por 20 mil. O vigário não quis e fez uma outra proposta de 10 mil cada. E aí a coisa se desenrola, mas o que você percebe? Tem a semente aqui da mentira que vai fazer o outro perceber uma oportunidade de levar vantagem.
Então, a gente nem precisa ler o conto inteiro, embora seja interessante e eu recomende. Você não precisa ler inteiro, mas você tem uma semente que é comum em todas as outras origens do conto do vigário, que é: eu tenho uma nota de 100 mil, eu te vendo por 20, de 100 reais, eu te vendo essa nota de 100 reais falsa por 20 reais porque ela é tão convincente que você vai conseguir gastar 100 e ainda me pago 20. Aí o cara fala: não, jamais faria uma coisa desonesta dessa, mas 10 eu pago. Tá afim, hein? Não, 10 não. Tem essa coisa de, cara, se você for pego passando nota falsa e você contar que fui eu que te vendi a nota falsa por 10 reais, você vai se incriminar ainda mais, porque você vai deixar claro para todo mundo que você foi bandido junto comigo. Tem outra coisa, tem outra origem possível. Você tem o cara que, assim, você tinha aqui no Brasil, não em Portugal mais, ou seja, uma versão mais recente e menos provável de ser verdadeira, porque já existiam citações de conto do vigário na época de Portugal e em épocas mais antigas do que o que aconteceu aqui nessa paróquia. Mas que seja, é, duas, duas paróquias estavam disputando a mesma imagem de Nossa Senhora. Até que um vigário, ele falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, do mesmo jeito que Salomão pegou a criança e quis dividir no meio e em sua infinita sabedoria descobriu qual que era a mãe, que foi a mulher que gritou: pelo amor de Deus, não corta meu filho no meio, dá pra outra. E a outra falou: corta mesmo, eu fico com a metade dessa criança feia aí. E aí o rei Salomão, em sua infinita sabedoria, descobriu que, na verdade, a mãe... E ele foi admirado por todo o povo hebreu pela sua infinita sabedoria de ter tido essa ideia e de ter revelado qual era a mãe verdadeira. Não estou satirizando o livro. Eu estou contando o que está escrito no livro. Do mesmo jeito que ele fez isso, o vigário ele teve a brilhante ideia: que tal, qual Salomão, a gente colocar a estátua no burro e ver onde é que Deus escolhe que o burro... Que caminho é que o burro vai tomar? Então a gente vai pegar um burro numa estrada no meio das duas paróquias, vai colocar a imagem e vamos ver para que lado ele anda. Para que lado ele andar vai ser a paróquia que vai merecer essa estátua. Só que o burro era do vigário, ou era do pároco, ou era um negócio assim. Então, na verdade, ele já sabia para onde ir. E aqui não tem essa semente. Eu não gosto dessa história do conto do vigário, simplesmente porque ela não contém a semente que leva ao significado de que conto do vigário é de um vigarista charlatão, mentiroso, bandido, safado, sem vergonha, cujo crime tem o escudo, ele consegue a evasão do crime dele, ele consegue a defesa, ele consegue o refletir dano, que se você acusá-lo do crime, você vai fazer uma autoconfissão da sua má-fé. Tá faltando essa semente aqui. Bom, aqui tem, ó. Aqui tem. Um outro estudo em Portugal diz que quando você tinha alguns caras que chegavam com uma mala de dinheiro precisando guardar. Eu deixo minha mala guardada. Como garantia, eu só preciso de um calção. Me dá uma grana aí que eu faço a viagem, depois eu volto e busco a mala. E aí eu desconto esse dinheiro que você está me emprestando do que tem aí na mala. E aí eles conseguiam tirar facilmente dinheiro dos portugueses, porque esse otário deixou uma mala de dinheiro comigo. Eu dei 5 mil reais para ele viajar, mas agora eu vou abrir e vou pegar todo o dinheiro que tem dentro dessa mala. Aqui tem a semente, só que essa história é ruim. Quem que pagaria para ficar com uma mala cheia de dinheiro? Mas o problema não é se essas histórias estão certas ou não. Elas existem. E o que elas são? Elas são um grito de desespero de explicar para você um significante que entre nós tem um significado. E se elas estão certas ou erradas não interessa. Bom, tem um cara que escreveu um conto. Esse conto é ficção, ele é do vigário e ele conta uma história de 1980 numa cidade de interior brasileira a respeito de críticos de heavy metal. Cara, eu achei muito da hora a criatividade do cara e o quanto ele conseguiu manter a semente, só que aqui o vigário ele se fudeu porque o povo era mais inteligente do que os players aqui eram mais inteligentes do que os haters.
o youtuber, o cara que manja pra caralho e fala, olha, não deixa de fazer esse negócio aqui porque vai te dar um item 800 garantido. E o cara fez isso na primeira semana quando ele era totalmente noob igual a você e ele não percebeu que o item 800 vinha com atributo de item 600. E aí você ficou seguindo a cal do cara e levou semanas pra você perceber o quanto você foi trouxa de seguir essa cal. E aí os caras dessa cidade de Monte Pascoal, eles falaram assim, não, porra. A gente não tem que gostar da música porque o cara da crítica fala que a música é boa e a gente não tem que odiar a música porque o cara da crítica fala que a música é ruim. A gente tem que parar de comprar essas merda dessas revistas de análise de heavy metal. Esse é outro conto sensacional e eu não vou deixar o link porque eu tenho preguiça e diferente dos vídeos da Georgiana lá, da Georgina, aqui é só você colocar no Google que você vai achar, então retiramos mais um item da nossa lista. Sabe, de todas essas histórias de vigário, sabe qual que eu mais gosto e qual que eu adoto pra minha vida? A do Jô Soares. O Jô Soares, ele era um entrevistador fenomenal, ele era um escritor mediano meio que quase caindo pro ruim. Mas assim, ainda assim os livros eram bons. Ele era um escritor ruim, os livros deles eram bons porque eles eram engraçados, porque eles traziam algumas mensagens que atingiam muitas pessoas, isso é muito bacana. E aí, no momento em que ele vai explicar... Cara, o Jô Soares, no livro do Sherlock Holmes dele, que o Sherlock Holmes ele falou português de Portugal, porque ele resolveu casos em Lisboa. Um fracasso imitando sotaque de português. Ele explica que os ingleses vieram para o Brasil e pediram uma cachaça e não conseguiram tomar. Aí o Watson, elementar, meu caro Watson, era um gordinho. E o cara falou assim, não dá pra tomar esse negócio desse jeito aqui não, tá com açúcar e tá com limão também pra quebrar esse negócio aqui. E aí o cara faz a bebida lá e alguém vai e bebe e fala, porra, que negócio da hora isso daqui, quem inventou? Foi o caipira ali? E aí apontaram pro Sherlock Holmes, eles falaram, não, foi o baixinho ali, ó, o caipirinha. Então, segundo o Jô Soares, a caipirinha foi a invenção de Watson, o eterno ajudante do Sherlock Holmes. E o mesmo cara que fez isso no livro de ficção dele, que tinha o intuito de te divertir, ele conta uma história sobre o vigário. E olha que interessante como a história dele tem tudo o que precisa, porque tem a semente. Não tem a verdade, mas ele tem a semente. Ele não tem o significante correto, mas ele tem... Ele não tem a explicação do significante correto, mas ele leva você ao significado. E o Jô Soares fala assim... E eu não lembro qual dos livros... Porque eu li todos e todos são muito parecidos e eu não sei em que livro exatamente que está isso. Se eu não me engano... Bom, só pode ser o do... Não, agora eu não lembro. A da caipirinha, vocês concordam comigo que só pode estar no livro onde aparece Sherlock Holmes e aí é o Xangô de Baker Street. Onde aparece esse vigário, eu não sei, pode estar em algum dos outros livros dele, inclusive no próprio Xangô de Baker Street. Mas ele fala o seguinte... Existia um cara que estava precisando ganhar uma grana e existia uma nova linha de trem e existia um bar no meio dessas duas linhas de trem. Eu acredito que o Jô Soares ele tirou isso do burro. Por quê? Porque a imagem ela estava sendo disputada, tinha duas paróquias querendo, colocaram o burro no meio e viram para onde que ia andar. Pois bem, esse cara, ele tava no meio do nada, aí abriu uma ferrovia, a ferrovia passava na frente do bar dele, só que ele tava no meio de duas grandes estações. Esse cara, ele foi tão esperto que ele foi lá no cara e falou assim, olha, se você me der uma grana, eu crio uma estação nova aqui pra você. E o cara falou, você é um pé rapado, eu duvido que você vai fazer isso. Faz o seguinte, me dá uma entrada... Me dá aí 10 mil reais e eu vou colocar essa estação aqui pra você. Vai chover gente que nem formiga vindo almoçar aqui no teu restaurante. E aí se der certo, você me dá mais 100 mil. Eu não lembro quais eram os valores. Isso era conta de réu, não sei. E o cara falou, tá bom. Pois bem, esse cara, o charlatão, ele foi lá... colocou um monte de placa de sinalização, construiu uma plataforma
E no dia seguinte, ele mandando um monte de sinais pro trem, o trem parou. O cara que estava completamente perdido, o maquinista, ele parou para ver na verdade o que estava acontecendo. Só que todo mundo desceu e foi todo mundo no restaurante do seu Zé lá, do seu João, do seu otário lá. E o cara ficou nas nuvens, porque de repente ele vendeu tudo que tinha. Ele falou: cara, as pessoas brotam como formigas, toma aqui o seu dinheiro, obrigado. E deu 100 mil reais, 90 mil reais, contos de réis. E o cara sumiu com esse dinheiro. E aí a companhia ferroviária falou: mas isso daqui não existe, tira essa porra daqui, limpa esse negócio e pelo amor de Deus, o maquinista nunca mais para nesse lugar. E aí o seu Zé, para sempre, ele quis matar o cara, mas ele não tinha coragem de contar para os outros por que ele queria matar o cara. Porque se ele tivesse dito que ele tinha gasto 100 contos de réis num crime, subornando um cara para criar uma estação que não existia, ele ia ser o idiota, o imbecil, o otário, o cabaço, o burro. E todo mundo ia tirar sarro dele, não do bandido. O bandido foi esperto, a nossa cultura é essa. Então, mas não foi isso ainda. Conta-se que esse mesmo cara, se minha memória estiver falhando, vocês me desculpem. Jô Soares vai além e conta que esse mesmo cara, numa outra cidade, ele falou: eu sou amigo do vigário que vai vir aqui assumir a paróquia. E o vigário português, ele vale mais do que um padre, do que um pároco brasileiro, porque é ele que vai chegar mandando. Ele vai ser um vigário, mas ele vai ser um vigário português e enviado pelo sacerdote que janta todo dia com o Papa lá. Então, eu vou ver. Esse cara aí tem uma moral e ele é meu amigo de infância, eu cresci com ele. E esse cara, ele começava a contar histórias do quanto ele era amigo, do quanto ele era próximo, do quanto ele já tinha salvo a vida do vigário que vinha de Portugal e do quanto o vigário que vinha de Portugal, o novo vigário que vinha de Portugal, devia favores a ele. E ele começou a contar essa história a rodo, para todos os lados. E aí os caras falaram assim: caralho, velho, imagina eu ser QI do novo vigário que vai mandar no pároco, que vai mandar no sacerdote, que vai mandar na porra toda. Pelo menos assim, os meus pecados estão perdoados, né? E eu vou ter uma pessoa muito forte aqui, eu vou ser amigo do rei, porque é o que faz com que você seja oligarca no Brasil. E começaram a tratar esse cara muito bem. Esse cara começou a ser convidado para jantares, começou a ser convidado para eventos sociais. As meninas começaram a dar em cima dele. Ele começou a ter todo tipo de vantagens sociais. E digo mais, ele começou a fazer dívida na cidade porque o vigário ia chegar e o vigário era muito rico e ia pagar as dívidas dele. Quando ele sumiu e o vigário não veio, por que a polícia não foi atrás desse cara? Porque não tinha denúncia. E por que não tinha denúncia? Porque como que você vai na polícia falar assim: escuta, eu dei pra ele porque ele falou que ele era amigo do vigário, o vigário não apareceu, ele sumiu. Mas espera aí, duas pessoas transam enquanto elas se amam. Mas é porque ele me prometeu que ia casar comigo e que ia me dar uma casa, aquele filho da puta. Isso é crime? Não. É crime você. Como que você chega e fala assim: eu paguei um jantar caro de 13 mil ienes pra ele porque ele falou pra mim que ele era amigo do vigário, e o vigário tava vindo, ele ia mandar no pároco, que tem influência sobre o sacerdote, que ia perdoar todos os meus pecados e que ainda ia fazer eu ser amigo do prefeito. Jô Soares, ele explica o significante de maneira brilhante, porque você entende o significado, e se você não quiser entender todas as origens verdadeira, se você não quiser dedicar sua vida a descobrir qual foi o primeiro cara que usou o conto do vigário para falar dessa sementinha de cometer um crime, envergonhar a vítima, de denunciar você e com isso se incriminar, se você não quiser fazer todo esse estudo, você pode simplesmente adotar o significante, a explicação do significante do Jô Soares e falar assim: é isso, velho. Conto do vigário é quando você cai num conto que fica feio pra você dizer por que você perdeu dinheiro, porque você perdeu dinheiro sendo ambicioso e querendo ganhar dinheiro de trouxa. E ganhar dinheiro de maneira desonesta. E aí o trouxa é você e você se fudeu. Por isso que as pessoas não denunciam esse tipo de crime. E eu falei tudo isso pra falar da minha tempestade de sinapses, porque vocês não perceberam, mas esse vídeo é de criptomoeda. O hacker, ele rouba a corretora e cria uma meme coin para zoar das vítimas. E o engraçado é que não só ele descobriu uma fragilidade
Gente, eu sei que eu não manjo porra nenhuma disso daqui. O Ancapsu dá de 10-0 em mim, só que ele é desonesto. É, o Felipe, ele me animou porque eu percebi o quanto a melhor coisa que eu deveria fazer é ficar quieto, mas falando merda, eu ainda posso fazer o bem para as pessoas porque eu tô mostrando o melhor que eu tenho com a pessoa que eu sou agora. Eu só estou reforçando determinadas crenças que eu já tinha, mas de uma maneira diferente que está me fazendo muito bem. Então eu estou me permitindo essas sinapses soltas e descontroladas aqui. O cara vai lá e descobre uma fragilidade no sistema. E aí ele tira de uma corretora de criptomoedas 4 milhões de reais. Só que, como se não bastasse, como ele sumiu com todas as bitcoins, com as Ethereum, com tudo que estava guardado lá nessa corretora, ele foi lá e criou uma meme coin, uma shitcoin, e deu o nome dessa moeda de Love RCKT. Só que RCKT, no linguajar das criptomoedas, significa rocket e na verdade wrecked, que wrecked é naufragado. Então usa-se essas 4 letras aqui para falar de uma palavra que tem muito mais letras. Na verdade tem só um W a mais, um W e um I a mais, e que forma a palavra naufragado, que são as moedas que derreteram, que não valem mais nada, que não prestam para mais nada. Então, quando ele some com as moedas, ele deixou lá nessa corretora uma meme coin chamada Eu Amo os Naufragados de Vocês. E é engraçado porque ela foi feita para insultar as vítimas, para tirar com a cara das vítimas que tinham acabado de perder 4 milhões de reais. E essa shitcoin, essa meme coin que ele criou aqui, ela valorizou 275% em menos de 5 horas. E vocês aí falando que o vizinho de vocês é otário porque não comprou no coin porque você ganhou 800% em um dia. E é engraçado porque a galera da análise de gráfico, ela vai olhar para isso daqui e sabe quem que ela vai enxergar aqui? Fibonacci. E aí ela vai falar assim, não, porque resistência aqui como que é? O cara do meme? E tome, e chaya, e tome, chaya, e tome resistência, e tome... como que é? Resistência e suporte. E tome chaya, e tome suporte, e tome aqui suporte, chaya, resistência, e aí sobe, e aí tem que descer, e aí você vai ter na curva de Fibonacci, porque vai subir, vai quebrar esse suporte, e aí ela pode chegar a não sei onde. E o que é isso? Você está analisando um gráfico sem saber qual é o significado deste significante, porque a Bitcoin é significante de um significado, a Ethereum é significante de outro significado, a Love Rocket, que na verdade é Love Wrecked, ela é um significante de outro significado. Fica com isso daí, otário. Quantas tem? Quantas tem? Qual que é a oferta? 100 trilhões. Ou seja, a Bitcoin tem 21 milhões. O cara fez 100 trilhões dessa moeda. Do mesmo jeito que o Nubank tem quase 100 trilhões de BDR, estou exagerando. Mas é que assim, você olha para a ação do Nubank e você fala, nossa, que baratinho. Aí você fala, mas tem tanta ação, que o baratinho, ele chega num valor estratosfericamente maior do que o valor do banco. E o banco ele vai ter que trabalhar com lucro durante muitas décadas para ele valer o preço da ação. Mas como a gente falou sobre isso no passado, a gente não vai ficar repetindo isso, porque agora não é mais sobre o pedacinho do roxinho, agora é sobre a Nucoin. E a Nucoin é pior ainda, porque o BDR do Nubank, que faz representação, uma réplica da ação do Nubank, que é um documento que prova que você tem um pedacinho do roxinho. O problema do pedacinho do roxinho é que tem tanto pedacinho que o seu pedacinho é muito pedacinho mesmo. É por isso que não é que o banco não tenha valor, é que o seu pedaço é tão pequeno que o banco ele vai ter que ficar valorizando 300 anos com o lucro que ele tem hoje para ele chegar no valor que o seu pedaço vale hoje. Esse é o problema. Mas pelo menos ele é um pedaço do banco. Ele é um pedaço de 100 trilhões de avos do Nubank, mas você é acionista do Nubank. Você pode postar isso no Facebook. Eu sou acionista do Nubank porque eu tenho 2 ações dele. Né? É a mesma coisa que eu falo, eu sou investidor de dólar, eu comprei 2, tenho $2. Eu invisto em dólar.
E o problema da Nucoin e da Loveract é que não tem pedacinho do Nubank. Não tem pedacinho do Nubank, só existe a moeda. E quanto que a moeda vale? Vale quantas pessoas quererem. E por que o cara que comprou por X, ele pagou 2x? Por que alguém que viu que a moeda estava sendo vendida por X pagou 2x? Porque ela acreditava que ia ter um otário que ia pagar mais. E aí quando ele vê essa moeda derretendo, porque as pessoas descobriram que era de um meme feito pelo hacker que tinha acabado de roubar todas as criptos deles... Aí eles falaram, pô, então talvez não tenha mais otário querendo comprar essa moeda nossa. Só que ainda tem umas pessoas que falam, não, mas talvez por algum motivo, por algum hype artificial, isso daqui um dia passe a valer alguma coisa, então eu vou aproveitar agora que tá barato. Esse cara, ele vai na delegacia amanhã? Não, porque qual é o crime que cometeram contra ele? Ele comprou porque ele quis. Ele comprou porque ele fez uma análise de valor e achou que valia o preço que ele estava pagando. Então, por que não existe uma luta ferrenha contra as criptomoedas? Porque quem perde fica quieto com vergonha. E quem que fala muito? Quem está sendo pago para hypar uma moeda, para fazer com que ela valha muito e engane um monte de otários que comprarão essa moeda com o intuito de ganhar de outros. Inclusive, tem até, a Mariane me mandou esses dias uma nova história do Vigário, que ela nasce para criptomoeda. E eu não vou lembrar direito exatamente com as mesmas palavras, mas é um caçador, ele vai lá e começa a comprar macaco dos índios. E como tem muito macaco e os caras estão pagando R$10 pelo macaco, todo mundo se dispõe a sair de sua oca, a sair do conforto de sua tribo, a deixar de fazer a dança do acasalamento e a dança do fogo e da chuva e da Xuxa, e eles vão e trazem macacos aos montes. Só que aí, quanto mais macacos eles trazem, menos macacos tem na floresta. E ele fala, pô, antes eu trazia 10 macacos por dia, agora eu tô conseguindo trazer 5 macacos por dia. Não vou mais não. E quando ninguém vai mais, os caras falam assim, vamos fazer o seguinte, eu pago 20 conto pelo macaco, os índios vai tudo pro meio do mato. Começa a achar macaco onde não tinha e trazer pra ele. E aí, eles conseguiam 10 macacos por dia, agora eles estão conseguindo 5 macacos por dia. Não. Eles estavam conseguindo 5 macacos por dia ganhando 20, ao invés de 10 macacos por dia ganhando 10. E tá tão difícil, mas tão difícil, que o cara que comprava macaco começou a pagar 100. Porra, um dia por 50 por dia tá bom. Mas se eu conseguir um macaco a cada 2 dias, eu ainda vou estar ganhando a mesma coisa. Então eu vou sair da minha tribo e vou procurar macaco. Aí ele ia lá, se rasgava inteiro, se arranhava inteiro, fugia de urso, lutava com jacaré. Mas aí ele trazia o macaco e o cara pagava 100. Muito bem. Aí acabou o dinheiro dele. E ele falou assim, eu preciso buscar... Desculpa, Mariane, me perdoa porque eu tô mudando a história porque eu esqueci, na verdade, como que é o final dela. Mas faz de conta que foi assim que vai dar no mesmo. Tá vendo como eu já mudei, eu já inventei uma nova história do Conto do Vigário, eu já inventei uma nova história para explicar o significante que vai trazer esse significado das criptomoedas. E aí o cara falou assim, eu preciso buscar mais ouro para pagar vocês pelos macacos. Só que eu preciso contratar gente para remar o meu barco. Então eu vou fazer o seguinte, me deem dinheiro para contratar os remadores que vão fazer com que eu possa buscar o ouro para vir pagar R$200 em cada macaco que vocês me encontrarem. E aí eu continuo comprando macaco de vocês. E os caras falam, mas que garantia que a gente vai ter? Faz o seguinte, compra esses macacos aqui que eu tenho por 20, mas aí quando eu voltar eu pago 200. Ó que inteligente. Compra esses macacos por 20 aqui, eu vou buscar o ouro, a hora que eu voltar eu pago 200 e aí eu levo os macacos. Por enquanto eu vou levar esses aqui porque eu vou realizar o meu lucro. E aí esse cara que foi buscar o ouro para pagar os macacos que ele tinha deixado, que é 100% dos macacos que os caras capturaram, que os índios capturaram, eles veem que eles gastaram todo o dinheiro que eles ganharam. Só tem macaco em todo lugar. Eles não só gastaram o dinheiro que eles ganharam caçando macaco, como eles gastaram o dinheiro do FGTS, da aposentadoria, e venderam a cunhada e deram o dinheiro da cunhada para os caras, porque eles acreditavam que os macacos que eles estavam guardando como garantia iam ser vendidos por R$200 e não por 10 como no primeiro dia.
E não por 20 como no quinto dia, e não por 50 e não por 100 como na terceira semana. Cada macaco dali valeria 200. Então toma esse dinheiro, toma esse 50 conto aqui de garantia, ou esse 100 conto aqui pelo macaco, porque se você me pagar 200 quando você voltar, eu tô ganhando. Aí a pergunta é, você acha que esse cara aí, você acha que esses índios, eles reclamariam pra quem desse crime que eles sofreram? Se ele vai na tribo vizinha falar que você tem que caçar o cara que tá indo pra Portugal agora, você vira chacota em todas as tribos da vizinhança. As pessoas que perdem, elas ficam quietas. As pessoas que ganham, elas vão dizer pra todo mundo que elas ganharam. Só que às vezes ela fica com vergonha de dizer que ela ganhou, porque ela sabe que ela ganhou em cima de trouxa. Mas por que tem gente que vende criptomoeda como se fosse um investimento sério, de pessoas inteligentes, estudadas, o cara que entendeu Fibonacci? E por que as pessoas vendem isso como se fosse uma ciência da qual você tem que ter orgulho de ter aprendido os paranauês? Porque elas estão ganhando dinheiro vendendo curso para você, ou então capitalizando o seu dinheiro para ficar na corretora delas, porque elas estão tendo lucro com isso. Porque tanta transação que é feita dentro de uma corretora gera uma tarifa. E quanto mais gente estiver trocando macaco pelo mesmo preço, não interessa quem se fode, quem ganha muito, não interessa quantas meme coins rack, desde que toda semana apareça mais 5 going to the moon. Porque tem isso também, né? O contrário de naufragar é ir pra lua. Desde que tenha gente jogando o jogo, o dono da corretora é meramente um dono de cassino. Não interessa se o cara ganha, o importante é ele estar lá recebendo a comissão dele. Das apostas que estão sendo feitas entre os jogadores. Eu sei que isso daqui está extremamente confuso, e é por isso que toda vez que eu vier com uma tempestade de sinapses misturando muita coisa que não deveria estar junto, numa coisa menos ainda programada do que eu geralmente faço, eu vou colocar sinapses aleatórias ou sinapses alguma coisa, e aí quando vocês verem sinapses na playlist, já entendam que vai ser um turbilhão de pensamentos confusos. Pode até não ajudar na vida de vocês, mas saiba que vocês estão me ajudando, porque eu estou tentando me tratar da melhor forma que eu posso nesse momento delicado que eu tô passando. É isso. Obrigado. Um grande abraço.